Olá, pessoal! Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós vamos fazer uma live um pouco diferente, que é uma mentoria, uma conversa com pessoas que estão estudando com a gente. Tudo isso faz parte, né, desse nosso intensivo de estudo, de lives que a gente tem preparado, né? E a gente teve essa ideia de preparar um novo formato de live, que é eu conversar com alunos, com pacientes, como é que tem sido esse trajeto no Ayurveda, quais são as dificuldades, quais são as dúvidas, poder abrir para vocês, né, que estão chegando, ou vocês que também já estão acompanhando há um tempo, poderem ver como é que é, né? Uma pessoa que está estudando, são as mesmas dúvidas que eu tenho. Vou aproveitar essa live para tirar algumas dúvidas também, que provavelmente podem ser as mesmas que essa pessoa também tem. Então, hoje eu chamei para conversar a Bruna, que é nutricionista, ela vai se apresentar melhor aqui a hora que ela entrar. Mas o objetivo é conversar com a Bruna para ver como é que está sendo esse estudo dela dentro do curso, como que ela está aplicando no consultório, como é que está sendo, né? Quais são as dificuldades que ela tem com os pacientes, quais são os êxitos, né? Aonde ela já chegou no consultório como indivíduo, como pessoa, né? Porque, claro, a gente tem que lembrar que quem é um profissional da saúde é uma pessoa também, né? É um indivíduo. Não deixa de ser um ser humano que precisa se cuidar. Então, a gente vai estudando a Ayurveda, muitas vezes para praticar na nossa prática clínica, mas isso também vai melhorando a nossa saúde como indivíduos. Então, Bruno, eu vi que você já entrou aqui. Se você quiser fazer o pedido para entrar na live, é só você pedir que aí eu já te aceito aqui. Tá bom? Já estamos prontos para começar nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Estão me vendo bem? Vamos ver, né? Como é que fica a 2 aqui. Qualquer coisa vocês me avisam, por favor. Muito bem, muito bem. Então vamos dar as boas-vindas para a Bruna, que está entrando aqui. Vamos ver. Já aceitei o pedido dela. Oi, Bruna! Olá, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo. Ai, que bom. E aí, como estamos? Estou Praticando nervosa. Ai, um e pouco tímida. ansiosa, um pouco tímida, tudo bem, isso faz parte também, né? Sim. Do trajeto. E aí, conta pra gente, né? Primeiro um pouquinho de você, como é que você chegou na Ayurveda, como é que tá, assim, esse primeiro momento de Ayurveda? Tá. Vamos lá. Então, como você já falou, meu nome é Bruna, para quem não me conhece. Eu sou nutricionista e eu atuo como nutricionista clínica funcional desde 2015. Uhum, A própria funcional me trouxe muita visão diferente, assim, dos alimentos, do poder do alimento na vida do ser humano, enfim, e me trouxe muito benefício e muita diferença de saúde e bem-estar mesmo, né? Eu uhum, tenho um histórico de tireoidite de Hashimoto, então, assim, teve muita mudança mesmo na minha vida, a própria funcional. uhum, Mas eu observava, mesmo com as melhorias, eu observava algumas diferenças no meu corpo. Então, por exemplo, pele mais ressecada, minha ansiedade mais aumentada, enfim, mas para mim eram coisas desconexas, né? Com a informação que eu tinha até então. uhum, Uma vez num congresso, eu pude participar de uma palestra com uma nutricionista Ayurveda. E aí ela estava falando sobre as questões, né, a visão da Ayurveda e principalmente das questões mentais. E isso me chamou a atenção. Desde então, isso faz uns 2, 3 anos. uhum. Desde então eu venho atrás, buscando quais os melhores, pessoas que ensinam sobre Ayurveda e tal, e aí eu cheguei em vocês. E aí então eu acompanho vocês desde então.
e vou namorando curso e coisa e tal. Com essa maratona das lives passadas, da jornada passada, eu comecei a ver melhor e as coisas foram ficando muito mais, fazendo muito mais sentido, sabe? E aí Uhum. eu pensei, meu Deus, ainda com todo o conhecimento que eu tenho sobre o alimento, sobre o mecanismo fisiológico desse alimento dentro do organismo, eu ainda estou fazendo muita escolha errada para mim. E aí Uhum. faz sentido, as coisas desconexas da época começaram a fazer sentido. Eu falei, meu Deus, eu preciso disso. Que E aí legal. foi aí que eu cheguei aqui. Que legal. É, assim, geralmente quando eu faço live, né, eu deixo os comentários abertos, assim, eu gosto de conversar e eu presto bastante atenção nas pessoas que vão entrando. Eu gosto de ver, né, quem está entrando repetidamente, quem comenta. E você foi uma pessoa que me chamou muita atenção porque não tinha uma live que você não tivesse lá no começo, pontual, comentando. Eu falei, nossa, essa pessoa que está interessada mesmo. E aí depois você entrou no curso e foi fazendo as perguntas. Então foi muito Sim, e legal para de te mim foi muito acompanhar. uma surpresa muito grande, porque eu fico animada e fiquei muito animada e fui contando para Deus e o mundo, né? Então, falando para os meus pais, para o meu marido, para minha sogra, para pacientes que eu já tenho um contato há muito tempo, né? E eu fui falando dessas visões e tal, e aí eu ganhei de presente dos meus sogros o Ah, que curso. legal, que Foi legal. muito bacana. Que presentão, que gostoso, Nossa Senhora. que legal. E me fala, assim, o que que você viu de... Daqui a pouco eu quero abrir para você me perguntar coisas, né, que você está com dúvida na sua prática e tudo, mas eu queria te perguntar, no seu consultório, como nutricionista, o que que você sentiu que esse estudo do Ayurveda te trouxe como uma ferramenta a mais, assim? O que que você sentiu que mudou? Ou não, não sei, eu quero saber, assim, né? Como é que está sendo na sua clínica? Eu ainda estou bem no começo assim dos estudos, né? Para mim está sendo muito profundo cada módulo, cada vídeo, né? Então eu estou internalizando isso muito devagar, de forma lenta. Por mais que faça muito sentido, eu não estou tendo dificuldade em entender, eu entendo, mas eu quero digerir, eu quero deixar Ótimo. aqui internamente, né? Então, no consultório, eu ainda não estou aplicando tanto quanto eu gostaria. O que eu estou Uhum. conseguindo fazer? Observar aquela pessoa, até porque a maior parte dos meus pacientes já estão comigo há algum tempo. Então, eu já conheço um pouco daquele organismo. E aí é que eu consigo observar e falar, olha, isso pode ser um agravamento de tal coisa. Então, por exemplo, eu adoro trabalhar com shots, Uhum. mas tem pessoas que de repente me apresentam alguns sintomas que eu vejo que determinados tipos de shots não seriam tão adequados para ela, principalmente quando está com agravamento de pita, vamos dizer assim, Ótimo. no meu olhar, né? Isso. Então, aí eu estou tentando trazer, mas ainda para mim tá difícil, né? Não tá assim tão fácil, não tá rápido o pensamento, olha, então vou fazer isso, isso, aquilo. Eu estou tendo que buscar, forçar minha cabeça a pensar Ótimo. no que eu tenho de conhecimento, e aí para mim às vezes é um pouco difícil ainda buscar, por exemplo, a potência. O que que o que que aquele alimento vai ter de potência interna, né? Uhum. Uhum. Mas eu tô no caminho. Que legal, Bruno. É isso. Tem um tempo, né? Tem um tempo para colocar na prática clínica, tem um tempo para entender, né, a farmacologia dos alimentos, das ervas. Eu acho muito bonito assim também você ir de uma forma cautelosa, né? Vai com calma. Isso vai. O Ayurveda, assim, né, é uma ciência muito ampla para a gente já querer chegar e colocando tudo, né, no consultório de uma vez. Então, eu acho bom, assim. Eu sempre falo isso, né, para quem estuda, assim, vai com calma, assim. A gente tem a vida para estudar Ayurveda. Tem muito tempo, então você pode ir colocando aos poucos, questionando os shots. Acho ótimo, viu, Bruna? E Que na sua bom. vida pessoal, assim, o que você já está experimentando do Ayurveda? Como, assim, pelo menos do que eu estou vendo aqui, né, uma pessoa mais vata pita, com sintomas bem vatas, né? O que Nossa Senhora. você já está sentindo, assim, do Ayurveda na sua vida? Então, eu tô colocando algumas coisas ainda em prática. Então, assim,
As oleações eu estou tentando colocar sempre, semanalmente. Eu ainda não sei direito a frequência que eu deveria fazer. Uhum. E estou fazendo oleação, assim, dos pés à cabeça mesmo. Até recentemente começaram a sair umas espinhas que eu nunca tive no rosto. Aí eu pensei, meu Deus, o que será que é isso? Mas eu estou banhando o meu rosto de óleo. Talvez eu não esteja tirando a quantidade suficiente de óleo. Uhum. Mas são coisas que eu estou observando até para eu ter bagagem para falar para os pacientes, né? Boa, Faz boa. as oleações, mas toma cuidado, olha isso. Às vezes, de repente, o rosto não precisa fazer toda hora, né? Que nem eu estou querendo fazer. Mas enfim, então as oleações eu já tenho incluído. Panaceia eu também tenho incluído. Ainda não estou assim na frequência bem lindamente como eu gostaria, mas toda semana pelo menos tem. Uhum. Que a proposta é uma delícia, né? Nossa Senhora! Que mais? Eu tô aos poucos diminuindo salada, porque, né, eu tenho visto que para mim não é tão legal. Eu amo salada. Nossa Senhora, mas eu sei que para mim, nesse momento que eu sinto, eu me observo com muito agravamento de vata. Uhum. Muito. Então eu tô tentando aos poucos, para eu não ficar muito chateada com isso, tirar a salada por um momento, né? Até eu entrar no equilíbrio de novo, imagino eu, e deixar as coisas mais quentes. Mas assim, as minhas dificuldades são tirar a salada, café, e que Uhum. assim, impressionantemente ou não, mas desde sempre eu não gosto de café. Eu fui acostumada depois de um período. E Uhum. isso para mim é uma coisa que também faz muito sentido. O corpo, de certa forma, eu vejo assim, né, que meu corpo sempre mostrou para mim o que para mim faz bem ou não. Uhum. Então eu nunca tive o hábito de tomar o café, nunca gostei. Eu preferia muito mais um suco de frutas do que café. Mas depois que, né, me introduziram, eu fui insistindo, agora não é nem que eu gosto, eu tô no hábito de tomar o café. Porque se me der o café puro, do jeito que ele precisa ser tomado, eu não gosto, eu detesto. É, Então, para mim, é um sinal já do meu corpo que eu não gosto. O que eu claro. gosto é do açúcar. É isso, né? Ele entra para mim como o açúcar, não como o café. Mas eu também estou tentando retroceder o café. E que mais? E tapioca. Tapioca, depois que eu tirei a parte de glúten da minha vida, na época lá que eu comecei os estudos na funcional e tal, a tapioca para mim foi uma coisa muito prática. O que para mim faz muito sentido, porque depois que eu tirei a parte de glúten, leite derivados, essas coisas mais inflamatórias, né? Eu fui para coisa muito seca. E aí, não por um acaso, minha pele ficou seca. Claro, claro. Só que para Ó, mim eu não tinha esse conhecimento, né? deixa só eu explicar para quem está aqui, porque isso que você está falando é muito importante. Né? Se a gente for ver na terapêutica, o quanto os profissionais se deparam com isso, né? Porque o que a Bruna está contando aqui para a gente é que ela fez um percurso muito inteligente, né? Pela nutrição funcional, que é tirar primeiro as coisas mais tóxicas que tem no nosso organismo, por exemplo, o glúten. Só que aí o que a gente vê é que as pessoas caem muito nas coisas muito secas. Mas comem muito mais salada, muito mais crus, muito mais tapioca, que é super secante. Então a gente vê que os vatas, eles tiram um pãozinho legal, desinflama, mas aí começa a secar muito. Aí começa a ficar mais ansioso, pele mais seca, o intestino pode secar. Fala, pô, mas eu tirei o pão da minha vida, era para ter virado tudo mil maravilhas e agora eu tô secando. Tá tudo certo, é só a gente costurar, e aí que entra, né, que eu vejo que entra o raciocínio ayurvédico, assim, tirar o glúten é muito inteligente, só que a gente tem que costurar com outras coisas, né, não só ir direto na tapioca, por exemplo, o mingauzinho, mas, né, empapadinho com leite de coco, uma canela, um gengibre, aí o vata come, fala, nossa, era isso, né, e começa a lubrificar a pele de novo, o intestino. Mas esse caminho é muito legal, muito legal. Feliz de saber assim que você, né, da nutrição funcional está aterrissando agora no Ayurveda. Que lindo. E E o que para que mim você, faz muito sentido. hum, que bom. O que que você tem vontade assim, né? Vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui para conversar. O que que você tem vontade de perguntar, de tirar dúvida?
Então, vamos lá. Eu fiz aqui todo. Eu deixei até impresso um raciocínio para eu não esquecer nada. É uma vata É, organizada, assim, né? Bem metódica, faz as coisas bem direitinho. Tem muito É. pita aí. Não, e para mim sempre fez muito sentido quando você descreve sobre os doshas, e principalmente eles em desequilíbrio. Minha vida inteira eu sempre falei que eu sou muito agitada, quero fazer as coisas, avoada, então eu começo a fazer as coisas e aí eu vou largando tudo pelo caminho, e aí para mim vai fazendo sentido, né? Eu não posso levar isso como desculpa, mas eu tenho que buscar me melhorar. E sempre falei também sobre a questão da irritabilidade. Eu falava, olha, eu sou uma pessoa boa, calma, mas facilmente irritável. O que me leva a crer que eu tenha coisas também importantes de pita aí. Claro. Bom, o que que eu Ó, só fico mais rapidinho, com Bruno, deixa eu Pode só falar. responder uma pergunta que o Rods fez aqui, Tá bem bom? interessante. Ele falou, mas a aveia não é secante, né, na história do Vata. A aveia crua, ela é bem secante, por isso que o mingau eu costumo recomendar que se deixe de molho. Deixa de molho da noite para o dia e faz o mingau com essa aveia de molho, que aí ela foi hidratada. Aí ela leva um monte de água para dentro do intestino. Então o seu raciocínio é muito correto, Rods, mas dá para a gente trabalhar em cima disso, né? Tá, isso Ótimo. também é bom eu saber. É, eu queria falar também porque eu sei que para você é importante, né? Deixa de molho a aveia e faz o mingau no dia seguinte. Aí para o Tá. vata é assim medicinal. Ah, uma coisa recente que eu tenho conseguido incluir também foi colocar o cominho no feijão. E eu tô vendo muita diferença em questão de estufamento e gases. Claro, boa, boa, muita diferença, né? Nossa Senhora, bastante. Bom, então, minha dúvida principal, assim, que permeia o meu dia a dia, é como é que eu consigo incluir, por exemplo, eu tenho mais distúrbios nesse momento, desequilíbrios de vata, ao meu ver, né? E aí, como é que eu incluo mais coisas, mais elementos terra, mais elementos águas no meu dia a dia, né? Tipo, Uhum, terra eu até consigo raciocinar, por exemplo, com mandioca, umas coisas que vêm da terra mesmo. uhum, Mas a água para mim é muito difícil sem ser a água, né? Assim, eu imagino azeite, eu imagino um abacate, né? Pensando nisso. uhum. Mas eu não sei se é o suficiente, entende? Se eu estou incluindo o suficiente no meu dia a dia. Ótimo, ótimo, ótima pergunta. Na verdade, você perguntou e já meio respondeu, né? Assim, você foi no caminho bem certo. É isso mesmo, a gente vai colocar primeiro como elemento água mais óleos de boa qualidade, né? Então, bastante óleo mesmo, óleo de gergelim, óleo de coco, azeite, vai banhando as coisas com óleo para aumentar essa lubrificação. Frutas lubrificantes, né? O abacate, a manga, a banana, são frutas que são muito boas, né, para trazer esse elemento água. E elemento terra, principalmente assim, né? Para quem é vegetariano, a gente tem que a gente entende o elemento terra mais como minerais e proteínas, né? Que são os mais solidificantes. Então, para quem é vegetariano, a gente tem que dar um jeito de tirar a proteína das leguminosas sem trazer o ar junto, que é a casca das leguminosas, dos feijões, Uhum. do grão de bico. Por isso de deixar de molho bastante tempo, cozinhar com cominho, com cúrcuma, porque aí você pega o elemento terra, que é muito benéfico para o vata, sem trazer o estufamento e os gases, que seria o ar. Então, né, para os vegetarianos, eu vejo que a principal fonte são as leguminosas. E é importante não ficar buscando, na minha, né, prática, eu tenho isso, de não ficar buscando proteína em laticínios, assim, né? Eu parei de comer carne e ficar tomando leite de vaca, 3 copos de leite. Aí a pessoa fica super inflamada, estufada, né? O plasma, pensando no Ayurveda, o plasma começa a inflamar, a pessoa fica com eczemas, coceira. Então, eu buscar essa fonte de terra, de proteína, em lugares mais seguros, mais limpos, mais puros mesmo. Tá bom, Eu respondi, eu acho que isso é bem importante. sim. Incluindo. Ah, e eu ia te perguntar sobre o feijão. O grupo das leguminosas, no caso, né? Você recomenda um período específico de deixar de molho? Quanto tempo? Recomendo. Deixa eu ver. Como é? Eu vou tentar desativar os comentários, gente.
Ah, não sei como agora. Agora eu não sei como tirar esses comentários daqui. Não, tudo bem. Só porque tá ficando em cima do seu rosto, não tô fica, né, meio um... Mas tudo bem, vamos seguir assim, porque eu não vou saber tirar agora os comentários. Tá bom. Eu recomendo assim, para as leguminosas mais duras, mais adstringentes, de cascas, né, que geram mais gases, né, feijão preto, feijão carioca, o grão de bico, até 48 horas de molho, trocando a água, né, a cada 8, 12 horas, sempre com uma coisa mais pita, né, um ácido para ir fermentando, para ir digerindo a casca adstringente. Então, o limão, um vinagre. Para grãos mais molinhos, né, leguminosos, feijão orgânico, novinho, né? Aqui a gente tenta comprar só feijão orgânico, na verdade, fresco, né? Aí deixa da noite pro dia e tá ótimo. Tá. Aí já funciona. Vai depender também. E vai depender também, claro, como que você consegue digerir isso, né? Tem vata que precisa deixar tudo de molho 48 anos. Não tem como. Tem que deixar de molho 2 dias. Se Tá. deixar menos, entra essa astringência das cascas e estufa, prende o intestino. É Isso tão importante. por um vata em desequilíbrio ou às vezes o vata está em equilíbrio, mas é o jeito de digestão dele. Isso, às vezes o vata, mesmo em equilíbrio, ele tem um Agni um pouco mais baixinho. Tá Isso é bom. típico do vata, né? Ele tem um Agni mais aéreo, mais baixo, então a gente precisa deixar mais de molho. Tá E para bom. o vata em desequilíbrio, daí, assim, é assim, de molho mesmo, mesmo, para não agravar mais, né? Ou pode ir para as leguminosas mais fáceis de serem digeridas, né? A lentilha rosa, até a lentilha verde, se bem cozida, ela é muito fácil, né, de ser digerida pelo vata. Ok. E isso que você falou um pouquinho antes sobre a questão das proteínas é uma coisa que eu tenho visto também nas outras lives e na aula, que dependendo do desequilíbrio também pode dar uma vontade um pouco maior de carne, no meu Claro. caso de vata. E isso é uma coisa que eu observei muito. Eu ainda comentei com meu marido, eu falei, eu tô num momento que eu tô com muita vontade de carne. E eu sei que para minha digestão eu não digiro muito bem Uhum. carnes, né, de fonte animal, de origem animal. Mas eu tô com muita vontade. Uhum. É, dá uma vontade mesmo, porque o vata ele vai sentindo vontade de se aterrar e aí vem, né, a inteligência do corpo vai pedir carne, carne vermelha, assim, né, para aterrar mesmo. Mas a gente tem estratégias para quem não come carne não precisar, né, ter que comer carne. Tá bom. Ótimo, boa pergunta isso também. Ah, e tem uma outra dúvida. Pipoca. Porque assim, pela nutrição, a pipoca vai trazer mais caloria. Aham. Então, assim, eu não pensaria, nesse primeiro momento, eu não pensaria muito num corpo mais cafa, por exemplo. Mas Uhum. ela também é seca. Uhum. E aí eu fico na dúvida, para falar até para os pacientes mesmo, e a mim mesmo, será que eu como, será que eu não como, quantidade que eu como, que se deva ou não? Claro, claro, ótimo. Então, ótimo. É aí que a gente tem que começar a não ter um pensamento tão só caloria ou não. Porque no Ayurveda o que vai ser mais importante é o atributo do alimento. Então, o atributo seco, né, estourado, airado da pipoca, ele é muito mais importante do que a caloria dele. Tá bom. Então, é um alimento muito mais prejudicial para a vata do que para a kapha. Muito mais, assim. Muito, sem comparação. Porque é tudo sequinho, né? Você estoura o milho, você tira tudo que tem de lubrificação, você estoura ele, deixa sequinho. E o vata adora, né? Fica beliscando, vai pro sofá, fica comendo, conversando, falando. É tudo que a gente não quer, que vai entrando esse ar dentro dele. Então, por exemplo, a pipoca a gente considera melhor para o kapha, em menos quantidade. Mesmo que seja uma caloria maior, né? Menos quantidade. Aham. Tá? Tá. Então, é muito doido que eu fico pensando aqui, como, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho sobre alimento, eu faço muita seleção errada. Então, assim, com essa história de tirar o glúten para reduzir a inflamação e tal, eu fui muito para salada, para tapioca, para pipoca, para granolas, né? Tudo seco. Tudo E seco. um hábito que eu incluí depois de casada, que eu sempre gostei muito,
Antes, como eu não tomo refrigerante, às vezes eu tinha vontade de tomar alguma coisa gaseificada. E aí eu tomava água com gás. Então, Uhum. gelada e com gás. Olha só. E aí Hum. eu vi a postagem de vocês ontem, eu falei, meu Deus, eu só faço coisa errada. É, não é só faço coisa errada. É um começo de aprendizado, né? Isso. Sim. Mas esse seu pensamento é isso mesmo, assim, tomar água com gás para um vata não faz sentido. Ainda mais gelado, né? Na verdade, eu não acho legal, assim, água com gás. Porque pro Agni... não, o Agni não entende, né? Água com gás. O que é água com gás? Prova não existe, né? Água com gás. É claro que, assim, para quem está fazendo essa transição, claro que uma água com gás é muito melhor do que um refrigerante pelo tampo de açúcar branco, né? Mas depois de um tempo é bom também ir deixando essa água com gás gelada, né, o tempo inteiro, principalmente para o vata, porque aí o vata vai estufando, né? É Mas engraçado até que pensando na você questão do fez sobre... consultório, Fala. no pensando na questão do consultório, pelo que eu tenho de conhecimento, a água com gás ela não tem tanto problema, visão funcional, tá? Uhum. Visão da nutrição, enfim. Ela nunca teve muito problema. Então, em alguns casos eu usava até como estratégia de pessoas que estão Claro. assim muito ansiosas e precisam ficar comendo toda hora. Tomar água com gás, porque ela vai dar uma sensação leve de saciedade no estômago. Mas pensando que, por exemplo, pessoas mais vatas podem estar mais ansiosas justamente por conta do desequilíbrio, eu só estou desequilibrando ainda mais a pessoa. Isso, exatamente. Aí uma estratégia que é super bem pensada, porque é uma boa estratégia, ela pode virar um veneno para a pessoa. É disso que a gente está falando. E aí faz toda a diferença. Assim, em vez de água com gás, prepara um chá bem gostoso, aromático, com rosas, põe numa térmica, vai tomando o chazinho durante o dia. Pronto, você mudou totalmente. A estratégia é a mesma, mas você tira o veneninho e põe uma medicina de verdade. Sim. É nesse lugar assim que eu gosto, né, de trabalhar com nutricionista, porque nutricionista tem estratégias maravilhosas e muito bem pensadas. Só que às vezes o que coloca na estratégia não é bom para a pessoa. Então a gente só vai colocando essa inteligência do Ayurveda. Aqui a gente não tem muito hábito de tomar muito chá, né? São, assim, raríssimos os casos dos meus pacientes que gostam de tomar chá. Então Uhum. também é uma quebra, né? De É, tirar, por exemplo, café, reduzir café, coisas gaseificadas e incluir o chá. Eu estou incluindo a mim mesma também. claro, claro. É uma quebra de padrão, mas a gente tem que trabalhar com isso também, né? Ó, a Maria Cândida Nutri, ela fez uma pergunta boa sobre ervilha. A ervilha, na verdade, a gente considera um dos que geram mais agravação de vata. Ela é difícil de ser digerida por vata, então, assim, deixa ela de molho, mas o vata, se puder evitar a ervilha, é melhor. Mesmo em sopas, assim, a gente pode ver, né? O vata, quando come ervilha, ele fica meio estufado, fica com gases. E aí, assim, a gente tem outra estratégia que usa ervilha que é inteligente, só que acaba detonando as pessoas, que é a proteína de ervilha. Então, pega o vata, né, que quer ser vegetariano, quer tirar carne, aí não, vamos suplementar com uma proteína vegetal. Legal, toma de ervilha. Detona o vata. Detona, ele fica estufado com gases. Então, nunca usar proteína de ervilha, principalmente para os vatas. Usar de arroz, né, que é mais leve, mais fraco, de cânhamo. Porque senão. É muito bom a gente falar sobre ervilha, porque ela acaba entrando bastante, mas pode agravar bastante os vatas, né? Estou pensando em pacientes já que têm características bem vatas e que são vegetarianos e que muitas vezes eu deixei, não, proteína de ervilha, nossa, muito melhor do que o whey protein. Não, de Terrível. jeito nenhum. Não. Pode tirar do vata, viu? Tá. Já termina a live, É, liga para eles e fala: não toma hoje a proteína de ervilha, pelo pelo amor amor de Deus. porque piora mesmo, piora bastante. Tá bom. E tem um início por onde eu começo?
assim, tanto comigo quanto com os pacientes, né? Tem uma ordem correta para a gente ter o resultado de uma forma mais rápida, né? Que eu imagino que tenha uma coerência, né? Então, Uhum, reduzir algumas coisas, enfim. uhum. Tem, tem. No Ayurveda clássico, a primeira conduta é aumentar o Agni. Sempre. Qualquer tratamento começa por melhorar o Agni da pessoa. Plantas digestivas, chás, né, o gengibre, panacea, tudo começa por melhorar o Agni. Não tem tratamento ayurvédico que não seja começando por melhorar o Agni. Mas hoje eu vejo que tem um passinho antes disso, que é tirar os tóxicos das pessoas. A gente precisa livrar as pessoas dessa intoxicação diária e constante que eles estão vivendo, que as pessoas, que nós vivemos, né? Então, assim, vamos melhorar o Agni, mas antes tem que ter tem que ter uma palestrinha sobre intoxicação, porque é muito Isso grave. até antes de falar de coisas mais tóxicas para cada dosha, né? É uma coisa tóxica para todo mundo, né? Isso, isso, exatamente. Dos tóxicos gerais, para Kapha, para Pitta, para independente, se você for um marciano, um cachorro, um gato, um vata, um Pitta, tem coisas que a gente não deve ingerir e que estão na mesa do brasileiro diariamente. Né? Por isso que também eu resolvi fazer essa jornada detox, né? Eu dei o nome de jornada detox, que é para esclarecer esses pontos, assim, para as Sim. pessoas, sabe? Da gente estudar mesmo o que é uma intoxicação, quais células que desintoxicam o nosso corpo, como fazer, como otimizar, enfim. Aí vai estar disponível para todo mundo, né? Para as pessoas poderem estudar sobre detoxificação. Tá, então antes, tirar tudo que for de toxina, essas toxinas gerais, e aumentar o Agni. Isso, e aumentar o Agni. Aí a gente já vai vendo o efeito muito rápido, assim, muito rápido. Tá. Tirou E toxina aí, se eu associar isso com as oleações, também ajuda. muito, muito. Fora as práticas de respiração, né? Porque eu vejo que eu preciso. Eu ainda não consegui incluir, tá? No meu dia a dia, mas eu preciso demais. É. Eu vejo assim que né, existe um campo que é da prática, da nutrição, das plantas, das ervas, dos chás. Até tem uma pessoa que perguntou aqui, eu fazendo curso sem ser nutricionista, eu posso trabalhar com Ayurveda? Pode. Eu, inclusive, não sou nutricionista, eu estou falando aqui, mas eu não sou nutricionista. Né? Mas né, a gente vai estudando, estudando e vai entendendo. Mas o que eu estava falando, tem essa prática, né? Plantas, chás, raspar a língua, alimentação, mas tem a outra prática que é esse lado mais sutil, de acalmar a mente, da respiração, da concentração, do foco, de dormir bem. Isso, os dois são tão importantes quanto. Não tem um mais, outro menos. Assim, a mente ela tem que estar como um foco para gente. Ah, mas eu não sou professor de meditação. Não importa. Se a pessoa chegou até o seu consultório e você sabe que ela precisa dessa informação, você vai ajudar ela a respirar melhor. Começando por nós mesmos, né? A gente, claro, se você quer ensinar alguém, você tem que praticar, né? Não dá para Com certeza. falar sem praticar. Não estou falando que a gente precisa ser mestres da meditação ou da respiração antes de indicar para alguém. Pelo contrário, né? Eu não me coloco nesse lugar. Mas eu estou praticando, eu estou fazendo o meu exercício. Então eu me sinto coerente de poder falar. Mesmo perdendo a Sim. cabeça, mesmo ficando ansioso, mesmo tendo insônia de vez em quando, mas eu estou fazendo a minha prática. Então eu me sinto honesto, eu me sinto coerente de poder falar, ó, você precisa respirar. E isso você, como profissional, também precisa estar apta para poder falar. E para isso você precisa respirar, minha querida Bruna. Muito. E eu sou casada com uma pessoa que medita há muitos anos. Há É, muitos anos. hum, Eu tenho, assim, uma certa inveja da calma que ele tem. hum, Ele me lembra muito a Maíra, pelo pouco que eu vejo da Maíra, assim, nas redes sociais. Ele é mais cafa e zen, tranquilo, acolhedor. Eu falo, ai, eu queria ser assim. é, treino, né? Treino.
Treino, precisa praticar. E acolhendo as suas dificuldades, né? Claro que uma pessoa mais vata, muito mais vata, naturalmente ela vai ser mais móvel do que uma pessoa mais cafa. Naturalmente. Tudo bem, ué, cada um trabalha com o que tem. Aí os cafas ficam, ah, não, mas aquela pessoa emagrece com facilidade, o meu sonho é emagrecer. Aí o Vata fica, ah, mas ele é calmo, eu queria ser calmo. Gente, para, cada um tem o que tem, a gente tem que dar valor porque a gente tem e se esforçar para trabalhar nas nossas dificuldades. Então, também assim, né? Ele é Kapha e medita, tudo bem, você vai ter que meditar o dobro para ficar tão calma, Tá bom. tá? Que bom, Ok. feliz que a gente está falando sobre isso, né? Sentindo que está sendo bom, assim, para você, né? Para mim é sempre ótimo. Independente de eu estar aqui presente ou não, se eu estar só te ouvindo também está maravilhoso. Que bom. Uma outra dúvida. Eu tenho feito as minhas oleações com óleo de gergelim prensado a frio. Uhum. Eu preciso, por exemplo, o que eu tenho feito é esquentar ele na mão, assim, e aí eu passo. Eu não sei se está certo isso ou não, ou se eu já passo ele de uma vez e vou massageando e ok. Uhum. E se eu posso ingerir esse mesmo óleo? Porque o óleo de coco eu sei que eu posso colocar onde eu quiser, mas ele vai me esfriar, no caso, né? Então, para Claro, mim, não seria muito adequado. Eu queria saber do óleo de gergelim, se eu posso ter esse mesmo raciocínio. legal, legal. Então vamos, acho que é bom, né? Porque a Maria fez uma pergunta aqui, a gente já pega e responde tudo isso. Primeiro, o óleo de gergelim para passar no corpo, principalmente quando a gente está falando de uma gravação de vata, o ideal é aquecer ele antes. Então, esquentar em banho-maria, esquenta 2, 3 dedos, o que você for usar no seu corpo, deixa ele bem quentinho e aí passa no corpo todo, ele quentinho, já, né, esquentado previamente. Uhum. Essa questão que você falou da espinha, geralmente, se você tem uma facilidade de ter espinha, né, isso geralmente são pessoas que têm um fator pita bem forte, eu não indico passar óleo de gergelim no rosto. Então passa um óleo menos aquecedor e mais leve. Por exemplo, semente de uva ou girassol. Ou até mesmo um óleo assim mais, sabe, os óleos da Veleda, que são maravilhosos, assim, são um bálsamo, mas você passa no rosto e não põe o óleo de gergelim no rosto porque ele pode dar espinha mesmo. Tá. Cozinhar à vontade, se for um bom óleo de gergelim prensado a frio, é o que a gente usa aqui. O mesmo óleo da massagem que eu usava no consultório, que a gente usa pra gente, né, como automassagem, é o que a gente usa para cozinhar, para fazer hummus, baba ganoush. A gente acaba usando bastante, assim, é um excelente óleo, né? Para Tá. culinária, ele dá um sabor diferente. Então usa mesmo. Use Tá, eu tenho, por exemplo, algumas práticas no consultório até de pacientes minhas que às vezes estão com alguns ressecamentos de mucosa e que eu oriento caso a caso. Na verdade, algumas eu orientei a fazer troca de pomadas, por exemplo, até ginecológicas, para pomadas, para óleo de coco, para lubrificar mais essa área com coisas mais naturais. Só ótimo. que para pessoas vata, o óleo de coco eu fico com receio, né? Por isso eu queria saber também se o de gergelim também eu posso ter esse raciocínio, ou seria mais indicado algum outro tipo de óleo. Deixa eu ver se eu entendi. A sua pergunta é para usar como lubrificante vaginal mesmo. Isso. Ah, pode usar o de coco mesmo sendo vata. Na Ah, verdade, tá é um bom. dos melhores lubrificantes vaginais. Se não for o melhor, assim, é o óleo de coco. Porque Tá. ele também tem um efeito, né, antifúngico, bactericida, ele evita, né, pessoas que Sim. têm candidíase de repetição pós-relação sexual, usa o óleo de coco como lubrificante, que ele ajuda muito. Além de ser muito gostoso, né, assim, é um excelente lubrificante, é maravilhoso. Não é um Ah, óleo isso. mineral que vem do petróleo, que você fala, gente, como, né, por que indicam passar petróleo na vagina, gente? Que mania de horrorosa. Então, assim, óleo de coco com certeza. Mas para o corpo é melhor um óleo de gergelim. Tá bom. Tá? Tudo anotado. Ah, e qual que é a frequência, melhor frequência dessas oleações? Para Hum. vata, no caso. Eu diria assim, no mínimo 3 vezes por semana.
Tá, mas se eu quiser fazer todos os dias, Maravilhoso, tá bom. maravilhoso, lindo, Porque eu todo dia. sinto essa vontade de fazer todos os dias, mas algum lugar eu tinha lido que eram 3 vezes na semana. Aí eu pensei, ai meu Deus, hoje não. Tudo bem. Não, imagina, se você tem essa vontade, né? Se o seu corpo está pedindo, joga óleo nele todo dia. E aí você vai observando também, né? Assim, a Ayurveda é importante a gente falar aqui que a Ayurveda não é uma coisa estática, né? Uma caixinha que você fala, se eu falar todo dia, você vai usar todo dia sem observar o que está acontecendo no seu corpo. Todo dia, mas se em algum momento você perceber que o cheiro do óleo está te enjoando, que o seu acne, né, que o seu metabolismo está baixando, que sua pele está ficando excessivamente oleosa, então vamos diminuir um pouquinho. A gente tem que ir observando, né? O Ayurveda ele exige trabalho, exige atenção, exige foco. Não são prescrições prontas, né? A gente passa a prescrição para um paciente e vai acompanhando ele, tem que perguntar, manda mensagem. O Ayurveda ele é muito artesanal, né? A gente ainda trabalha de uma forma muito artesanal, assim. Eu acredito nisso, né? Não, eu também. Eu falo em consultório que eu gosto de passar o meu conhecimento para a pessoa, para ela começar a entender e ela mesma conseguir ter as ferramentas para ela se Isso. cuidar, né? E eu tô vendo isso na Ayurveda, né? Vocês dão muita, né? A Ayurveda mesmo traz muito, esqueci a palavra, muito Autoconhecimento, artifício. Isso, exato. claro, claro. O objetivo, pelo menos nosso, do Saúde Elementar é esse. Assim, o objetivo, né, lá, final, é trazer ferramenta para a pessoa saber se cuidar. E o Ayurveda é isso, né? É trazer inteligência para você escolher a sua erva, o seu chá, a sua alimentação. Tá entrando o outono, já sei o que fazer. Imagina que mundo maravilhoso, né? Que mundo maravilhoso a hora que as pessoas, né, puderem se cuidar de uma forma autônoma. Isso não exclui a função do terapeuta, do professor, do nutricionista, do médico, de forma alguma. Mas pelo menos a gente tem uma educação em saúde que acolhe as nossas necessidades básicas, né, no dia a dia. Hoje em dia a gente é Sim. desamparado. Né? As pessoas são desamparadas em saúde, não sabem o que comer, o que tomar, como tomar café, toma, não toma. Então, eu vejo que a Ayurveda entra nesse lugar, né, como educação em saúde. Por isso que eu fico muito feliz, né, assim, as pessoas que estão chegando, né, você é um excelente exemplo, assim, pessoas dedicadas, que amam, né, a saúde, amam a Ayurveda. Falo, nossa, que bom, né, que essas pessoas estão aqui porque ajudam a gente a espalhar, assim, a No que palavra da depender de Ayurveda. mim, com certeza. Hum, Eu que legal. sinceramente acho que as pessoas já não aguentam mais ouvir, mas tudo bem, não tô nem aí, estou falando. De Que tanto que eu bom, falo. que bom, querida. Eu acho que a gente pode, né, encerrando, a gente falou bastante, né? Sim. Você está satisfeita aí nas suas perguntas? Eu acredito que sim. Tem mais alguma coisa Tô. importante aí? Eu também posso, a gente pode responder, mas Eu queria perguntar só do chá. Quais chás que você mais indica? Fora o chá de gengibre, né? Que ele é maravilhoso, que eu assisti a live. Mas tem mais algum chá que você indicaria, como o que? assim, Desculpa. para o dia a dia? Para vata, para reequilibrar, né? Para vata? A maioria dos chás assim que a gente tem são bons para vata. Então, chás de plantas frescas, né? Que nem agora estava tomando um chá de cidreira, maravilhoso. Chá de manjericão, erva doce, nossa, erva doce para vata, uma benção, sabe? Bem fervidinha, assim. Uma boa Uhum. erva doce, né? A semente mais fresca. Chá de cominho. Cominho não é muito gostoso no paladar, mas ele é um dos chás que eu mais indico para vata em desequilíbrio. Que Tá. E mais... eu posso misturar, por exemplo, o cominho com erva doce, por exemplo. Eu não sei o gosto disso, tá? Mas fazer misturas. Claro, claro, com certeza. Eu indico muito um chá que é cominho, erva doce e coentro. Os três em Hum, semente. Indico muito. É um chá, sim, experimenta no seu consultório. Ele é um chá muito bom assim para o vata, né, carminativo, e ao mesmo tempo ele
ele tem um efeito tônico para o útero, para cistites, ele vai limpando todo o trato vaginal, canal urinário, ele é uma limpeza assim para a mulher. É, Pensando até, por exemplo, miomas, endometriose, pensando que vai ser só o chá que vai curar, não, não, mas ainda vai vai ter ajudar solução. bastante. É, exato. Claro, mas vai ajudar. Tá. Mas, por exemplo,